As luzes fluorescentes acima de mim tremeluziram enquanto minha visão começava a ficar turva. Agarrei-me ao pódio com mais força, tentando me firmar enquanto 40 pares de olhos me encaravam na sala de conferências. Algo estava errado, terrivelmente errado. E como vocês podem ver nas projeções do terceiro trimestre, minha voz vacilou. Os slides do PowerPoint começaram a se misturar, transformando-se em um caleidoscópio de cores sem sentido. Meu coração não estava apenas disparado. Tentava escapar completamente do meu peito. Sou Clara, e estava morrendo no meio da apresentação mais importante da minha carreira. Senhorita Martins, a senhora está bem? Alguém perguntou da última fileira. Abri a boca para responder, mas nada saiu. A sala se inclinou para o lado e, de repente, eu estava observando o painel do teto girar acima de mim, enquanto meu corpo desabava no chão. Vozes irromperam ao meu redor. Ligue para o 192. Ela está respirando? Saia da sala! O rosto da minha assistente, Rayara, apareceu acima de mim, com o rímel já começando a escorrer. Clara, fique conosco. A ambulância está chegando. Tentei pegar meu celular, mas meus braços pareciam de chumbo. Ligue. Ligue para os meus pais. Consegui sussurrar, antes que tudo escurecesse. A próxima coisa de que me lembro é do frio. Muito frio. Médicos falavam em tom de urgência. Palavras como arritmia cardíaca e cirurgia imediata filtravam-se pela minha consciência. Por favor, implorei à enfermeira preparando meu braço para a intravenosa. Meu telefone. Preciso ligar para minha família. Ela hesitou. Depois me entregou meu iPhone. Com os dedos trêmulos, disquei o número da minha mãe. Caixa postal. Liguei para o meu pai. A mesma coisa. Minhas mensagens ficaram cada vez mais desesperadas. Mãe, estou no hospital. Pai, por favor, atenda. Estão me levando para a cirurgia. Estou com medo. A enfermeira me lançou um olhar compassivo enquanto pegava meu celular. Precisamos ir agora, querida. Tenho certeza de que estarão aqui quando você acordar. Não estavam. Voltei à UTI horas depois, grogue e sozinha. O baipe constante dos monitores criava uma trilha sonora para o meu isolamento. Rayara havia deixado um bilhete dizendo que voltaria, pela manhã, mas a política do Hospital São Lucas só permitia familiares próximos fora do horário comercial. Familiares próximos? Que piada! Às 3 da manhã, uma enfermeira do plantão noturno veio verificar meus sinais vitais. Ela tinha olhos gentis e um toque delicado ao ajustar meu soro. Sua mãe deixou uma mensagem de voz mais cedo, disse ela pegando meu celular. Gostaria de ouvir? Assenti, com a esperança piscando brevemente no meu peito. Oi, querida. Recebemos suas mensagens, mas não podemos ir agora. A Lorena está tendo uma crise terrível por causa da cor que pintaram o apartamento novo dela. Ela está inconsolável. Você sabe como ela fica. Tentaremos passar por lá amanhã se ela estiver se sentindo melhor. Amo você. O rosto da enfermeira dizia tudo. Virei-me, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Você quer que eu chame outra pessoa para você? Perguntou ela baixinho. Uma lembrança me atravessou como um raio. No último Natal, quando eu havia preenchido um cheque de 50.000 reais para cobrir a dívida do cartão de crédito da Lorena, mamãe mal levantou os olhos enquanto ajudava minha irmã a organizar sua nova coleção de bolsas de grife. Obrigada, Clara. Você é uma ótima irmã. Uma ótima filha. Ótima. Enxuguei os olhos e olhei para a enfermeira. Na verdade, sim. Pode me passar o telefone? Preciso ligar para o meu advogado. Ela me passou o telefone com uma expressão de preocupação evidente. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu percorria meus contatos e apertava a chamada. Fernando, aqui é a Clara. Sei que é tarde, mas preciso de você. Traga os papéis. Todos eles. Sim, tenho certeza. Estou na UTI do Hospital São Lucas. Parei, ouvindo sua resposta. Não, minha família não está aqui. É exatamente por isso que estou ligando. Depois de desligar, encarei o teto, meu monitor, cardíaco apitando no ritmo da minha determinação. Eu quase morri hoje,
e a crise da cor da tinta da minha irmã teve mais prioridade que isso. 20 anos de momentos semelhantes me atingiram como uma onda. As birras da Lorena na minha formatura. Meus pais perdendo a festa de lançamento da minha empresa porque a Lorena teve um encontro ruim. As inúmeras vezes em que limpei a bagunça dela enquanto minhas próprias conquistas acumulavam poeira. Meu celular vibrou. Uma notificação do Instagram. A Lorena tinha acabado de postar uma selfie com nossos pais. Os 3 se amontoaram em volta de amostras de tinta. A legenda dizia: pior dia de todos. Graças a Deus pelo apoio da família. Marabras abençoou a família Marabras. Crise Marabras. Desliguei o celular e fechei os olhos, sentindo algo duro e frio se cristalizar no meu peito. Não era meu coração dessa vez. Era determinação. Amanhã, Fernando me ajudaria a começar a desmontar tudo o que eu havia construído para eles. E pela primeira vez na minha vida, eu não me sentiria culpada por isso. Fernando chegou pontualmente às 9 horas, com sua maleta de couro abarrotada de documentos. Ele olhou para mim, conectada a monitores e ainda pálida da cirurgia, e seu comportamento profissional rachou. Meu Deus, Clara, você está com uma cara péssima. Obrigada. Sempre soube que podia contar com sua honestidade. Consegui dar um sorriso fraco. Você trouxe tudo? Ele puxou uma cadeira e começou a arrumar papéis na minha mesinha de cabeceira. Tudo o que você pediu. Mas tem certeza disso? É agressivo. Meu coração literalmente parou ontem, e minha família estava ocupada demais escolhendo amostras de tinta para se importar. Eu diria que a agressividade é exatamente o que esta situação exige. Fernando assentiu, com o maxilar tenso. Éramos amigos desde a faculdade, e ele tinha presenciado muito do comportamento da minha família ao longo dos anos. Certo. Vamos começar com as mudanças no testamento. Durante a hora seguinte, analisamos metodicamente os documentos. Minha assinatura se tornava mais firme a cada página, como se minha mão soubesse que aquilo era o certo, mesmo com o coração doendo. Então, seus pais foram removidos como beneficiários, disse Fernando, remexendo os papéis. O próximo passo é revogar o acesso deles às suas contas. Aquelas que você tem usado para sustentar o estilo de vida da Lorena. Uma lembrança me invadiu. No verão passado, em pé na cozinha dos meus pais, segurando a última fatura do cartão de crédito da Lorena. Desta vez são só 70 mil, mamãe disse, sem tirar os olhos da revista. Você sabe como as coisas têm sido difíceis para ela desde o término. Faça isso, eu disse ao Fernando. Tudo. Ele puxou outra pilha de papéis. E a casa de férias. Anuncie hoje, se possível. Meus pais passam todos os verões lá. Não mais. Meu celular vibrou. Uma mensagem da mamãe. Lorena escolheu o tom perfeito de sálvia. Crise evitada. Como você está se sentindo, querida? Mostrei para o Fernando, que soltou um assobio baixo. Isso é incrível. Olha só. Isso, eu disse abrindo o chat do grupo familiar. Meus dedos voaram pelo teclado, ainda na UTI após uma cirurgia cardíaca de emergência. Obrigada por perguntar. Ainda bem que as paredes da Lorena são de sálvia, em vez de espuma do mar. Definitivamente vale a pena perder a experiência de quase morte da sua filha. Fernando ergueu uma sobrancelha. Cutucando o urso? Mas como acordá-lo? Eles estão hibernando em sua bolha de negação há muito tempo. Meu celular imediatamente explodiu com notificações. Mãe, não seja dramática, Clara. O médico disse que você está estável. Pai, vamos visitá-la em breve. Princesa... Lorena. Meu Deus, por que você está tentando fazer da minha crise de apartamento algo sobre você? Virei o celular para baixo. Continue com os papéis, Fernando. Ao meio-dia, já tínhamos redigido tudo o que precisávamos para separar legalmente minhas finanças do apego parasitário da minha família. Fernando estava arrumando as coisas, quando minha amiga Juliana entrou correndo, com café de verdade e cara de assassina. Acabei de ver o story da Lorena no Instagram, anunciou ela me entregando o café. Ela está fazendo uma reforma completa na casa, com a tag Finger. Design. Novos começos apoio familiar. Nem uma única menção de que a irmã dela quase morreu ontem.
Claro que não, respondi, tomando um gole. Isso exigiria reconhecer a existência de outra pessoa. Tenho os papéis prontos para arquivar, disse Fernando levantando-se. Mas vou guardá-los até amanhã. Te dou um tempo para pensar bem. Balancei a cabeça. Arquive-os agora. Tive 38 anos para pensar bem. Depois que eles foram embora, dei uma olhada no meu celular. Lorena tinha postado novamente um bumerangue dela girando em sua sala de estar recém-pintada. Mamãe e papai estavam ao fundo, aplaudindo. A legenda dizia: às vezes é preciso uma aldeia inteira. Sou muito grata aos pais que largam tudo para ajudar em uma crise. Abençoada seja a família da pintura em primeiro lugar. Meus dedos pairaram sobre o botão de comentários. Em vez disso, abri meu e-mail e escrevi uma mensagem para toda a minha lista de contatos. Caros amigos e colegas, estou atualmente na UTI do Hospital São Lucas após uma cirurgia cardíaca de emergência. Embora esteja estável agora, foi por pouco. Estou compartilhando isso não por compaixão, mas para esclarecer o motivo pelo qual estarei fora do escritório por um tempo. Também estou compartilhando porque ontem aprendi algo valioso sobre família. Às vezes, aqueles que deveriam estar lá não estão, e às vezes esse é o sinal de alerta que você precisa. Atenciosamente, Clara cliquei em enviar e desliguei o celular. Deixe-os lidar com as consequências de suas escolhas sendo tornadas públicas. Eu já tinha acabado de cobri-los. Uma enfermeira entrou para verificar meus sinais vitais, olhando os papéis que Fernando havia deixado para trás. Grandes decisões hoje? Decisões que mudarão minha vida, respondi. Seu batimento cardíaco está muito mais forte. Ela observou verificando o monitor. Olhei pela janela para o horizonte da Avenida Paulista, sentindo-me mais leve do que me sentia havia anos. Eu disse. Acho que finalmente se lembrou de como bater para si mesmo, em vez de para os outros. Ela deu um tapinha na minha mão e foi embora. No silêncio do meu quarto de hospital, eu poderia jurar que ouvi o som de pontes queimando. E parecia liberdade. 3 dias depois da minha cirurgia, meus pais finalmente apareceram com seus presentes. Mamãe entrou usando seu cachecol Hermès, sua marca registrada, carregando um buquê que provavelmente custou mais do que a minha conta no hospital. Papai veio logo atrás, parecendo desconfortável naquele ambiente estéril. Ah, querida! Exclamou mamãe, como se estivéssemos nos encontrando para almoçar, em vez de visitar a filha recém-operada. Essas luzes fluorescentes são absolutamente brutais para a sua pele. Nem morrer costuma fazer isso, respondi secamente. Papai pigarreou. Agora, princesa, não precisa desse tom. Estamos aqui agora. 3 dias depois. Mamãe arrumou as flores, preenchendo o silêncio. Com conversas. Lorena queria vir, mas ainda está lidando com o empreiteiro. Que pesadelo! Eles estragaram completamente a moldura da coroa. Ela chorou a manhã toda. Apertei o botão de morfina no meu soro. Não por dor, mas por paciência. Onde está a Lorena, afinal? Perguntou papai, olhando ao redor como se ela pudesse se materializar por trás da cortina. Provavelmente postando sobre a crise da moldura da coroa no Instagram, eu disse. Você sabia que a história dela sobre as amostras de tinta recebeu mais atenção do que o meu anúncio de cirurgia de emergência? As mãos da mamãe pararam nas flores. Clara, por favor. Você sabe como ela é sensível. Ela está completamente fora de si com a sua situação. A minha situação? Repeti. Quer dizer, meu coração parou? Uma batida na porta os impediu de responder. Fernando entrou, impecável em seu terno, carregando uma pasta de couro. O rosto da minha mãe se iluminou. Ela sempre torceu para que a gente namorasse. Fernando, que bom te ver. Você está aqui para ver como está a nossa garota? Na verdade, ele disse, caminhando até a minha cabeceira. Estou aqui a serviço da minha profissão. Ele me entregou uma pasta. Abria lentamente, saboreando o momento. Mãe, pai, vocês se lembram que o Fernando é meu advogado, né? A cor sumiu do rosto da minha mãe. O sorriso forçado do meu pai vacilou. Estas são cópias dos documentos que apresentei ontem. Continuei com a voz firme.
Removi vocês dois do meu testamento. Revoguei o acesso de vocês a todas as minhas contas e anunciei a casa, de férias na Bahia à venda. A casa? Gaguejou papai. Mas para onde iremos no verão? Não é da minha conta. A mão perfeitamente cuidada da mamãe levou-se à garganta. Clara, você não pode estar falando sério. Somos uma família. Família. Ri. E o monitor cardíaco revelou meu pico de raiva. Deixe-me falar sobre família. No mês passado, paguei a dívida de R$70 mil do cartão de crédito da Lorena. No mês anterior, paguei o aluguel dela, que ela esqueceu de quitar por 3 meses. No ano passado, financiei a falida joalheria dela. Quer saber o que recebi em troca? Quando meu coração parou e eu mais precisei de vocês, vocês escolheram amostras de tinta em vez da filha moribunda de vocês. Isso não é justo, protestou papai, sem graça. Não, o que não é justo é que passei a minha vida adulta, inteira sendo seu plano B, sua rede de segurança, seu caixa eletrônico humano. Bom, adivinhem? O banco da Clara está oficialmente fechado. Fernando entregou a cada um deles um maço de papéis. Estes detalham as mudanças. Sugiro que leiam com atenção. As mãos da mamãe tremiam enquanto ela folheava os documentos. Isso é ridículo. Você não vai continuar com isso. Família se mantém unida, Clara. Sabia disso? Olhei-a diretamente nos olhos. Se isso é verdade, como é que eu quase morri sozinha? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A casa já está à venda, acrescentou Fernando baixinho. Esperamos que seja vendida rapidamente neste mercado. Papai afundou em uma cadeira, com os papéis amassados nas mãos. Princesa, por favor, vamos conversar sobre isso racionalmente. Tive bastante tempo para pensar racionalmente enquanto fiquei deitada aqui sozinha por 3 dias, eu disse. Você sabia que as enfermeiras se revezaram para cuidar de mim depois da cirurgia, porque se sentiram mal por eu não ter família aqui? Estranhos demonstraram mais preocupação do que meus próprios pais. O rímel da mamãe estava começando a escorrer. Você está sendo dramática. Viemos o mais rápido que pudemos. Depois que a crise de maquiagem da Lorena foi resolvida, eu corrigi. Verifique suas prioridades, mãe. Melhor ainda, confira seu celular. Tenho certeza de que a Lorena está tendo outro colapso por causa da moldura da coroa neste exato momento. Como se estivesse em sincronia, o celular da mamãe vibrou. Ela olhou para ele instintivamente. Pode falar, eu disse. Atende. Nós duas sabemos que você vai atender. Ela se levantou, alisando a saia com as mãos trêmulas. Isso não acabou, Clara. Você está chateada. Não está pensando com clareza. Discutiremos isso quando você estiver se sentindo melhor. Na verdade, não. Apertei o botão de chamada. Enfermeira, estou pronta para descansar agora. Enquanto a segurança os escoltava para fora, uma precaução que Fernando havia providenciado, ouvi a voz da minha mãe falhar. Ela não pode fazer isso. Ela é nossa filha. Não, sussurrei para o quarto vazio. Sou apenas a filha reserva que vocês nunca quiseram, mas sempre precisaram. E eu desisti. O monitor mostrou minha frequência cardíaca voltando ao normal, estável e forte, como se soubesse que aquilo era só o começo. Meu telefone tocou às 3 da manhã. O nome de Lorena apareceu na tela, e eu atendi com uma curiosidade mórbida. Como você ousa? Sua voz crepitava de raiva. Como ousa fazer isso com a mamãe e o papai? Bom dia para você também, Lorena. Como está a crise da moldura? Da coroa? Não ouse ser sarcástica comigo. Eles estão arrasados. A mamãe não para de chorar. E o papai teve que tomar um calmante. Ajustei minha cama no Hospital São Lucas para sentar mais ereta. Interessante como eles conseguem ter reações tão fortes às consequências, mas não conseguem demonstrar nenhuma preocupação quando eu estava literalmente morrendo. Meu Deus, você não está morrendo. Pare de ser tão dramática. Meu coração parou, Lorena. Parou de verdade. Mas, por favor, me conte mais sobre a sua emergência com a tinta. Ela emitiu um som entre um grito e um soluço. Você precisa consertar isso.
Ligue para o Fernando agora mesmo e desfaça tudo. Ou o quê? Ou... Ela gaguejou. Ou nunca mais falo com você. Eu ri de verdade pela primeira vez em dias. Isso é para ser uma ameaça? A linha ficou muda por um momento. Quando... Lorena falou novamente. Sua voz tinha aquele tremor manipulador familiar, o mesmo que geralmente vinha antes de conseguir o que queria. Lembra quando éramos crianças e você prometeu sempre cuidar de mim? Uma lembrança me veio à mente. Eu tinha 12 anos. Lorena, 6. Ela destruiu meu projeto da feira de ciências na noite anterior à apresentação, espalhando cola sobre semanas de trabalho. Mamãe me culpou por não dividir meus materiais. Na verdade, eu me lembro, eu disse. Eu me lembro de muitas coisas, Lorena. Como quando vendi o anel da vovó, minha única herança, para te livrar das dívidas há 3 anos. Lembra o que você disse naquela época? Obrigada, mana. Você é a melhor. Logo antes de ir às compras com a mamãe. Isso é diferente. Eu precisava... Você sempre precisa. E eu sempre espero que você me dê. Bem, adivinha? Terminei. Mamãe quer se encontrar, disse ela mudando de tática. Uma última reunião de família para conversarmos. Eu considerei. Tudo bem, amanhã, ao meio-dia, no refeitório do hospital, mas com meu contratante. Meio-dia. É pegar ou largar? Ela concordou, mas eu ainda não tinha terminado. E Lorena, vou levar a Juliana, sua amiga chata. Por quê? Porque cansei de ser superada em número. No dia seguinte, mamãe e papai chegaram primeiro, parecendo que não tinham dormido. Lorena chegou 10 minutos atrasada, usando óculos escuros enormes e segurando um latte gelado como se fosse um aparelho de suporte de vida. Juliana sentou-se ao meu lado, irradiando energia protetora. Ela conhecia a dinâmica da minha família há anos e sempre foi minha voz da razão. Clara, começou mamãe, estendendo o braço sobre a mesa. Vamos conversar sobre isso racionalmente. Racional? Interrompeu Juliana. Como ignorar a cirurgia de emergência da sua filha? É um assunto de família, disparou Lorena. Engraçado, eu disse. Eu era da família quando você precisava pagar seus cartões de crédito. Papai levantou as mãos tentando apaziguar. Princesa, entendemos sua mágoa, mas essa vingança é inaceitável. Vingança? Inclinei-me para a frente. Isso não é vingança, pai. Isso são limites. Sou eu finalmente dizendo não. Você está sendo egoísta. Lorena virou seu café com leite com força. Você sabe o que isso está fazendo comigo? Minha ansiedade está nas alturas. Meus seguidores percebem que algo está errado. Juliana bufou. Sua irmã quase morreu. E você está preocupada com a estética do seu Instagram? Fique fora disso. Lorena se virou para Juliana. A culpa é sua. Você sempre tentou colocá-la contra nós. Não, eu interrompi. Vocês fizeram isso sozinhos. Mamãe começou a chorar, suas lágrimas ensaiadas na hora certa. Nós podemos resolver isso, querida. É só ligar para o Fernando. Pare. Minha voz estava calma. A casa já está em custódia. As contas estão fechadas. Está feito. Lorena se levantou tão rápido que sua cadeira caiu para trás. Sou ingrata. Ela pegou seu café com leite e jogou em Juliana, que mal conseguiu se esquivar da xícara. O refeitório ficou em silêncio. A segurança se aproximou rapidamente. E é exatamente por isso, eu disse baixinho, que isso está acontecendo. Enquanto a segurança escoltava Lorena para fora, seus gritos ecoando pelo corredor, me virei para meus pais. Terminamos aqui. Clara, por favor. Mamãe tentou uma última vez. Não, vou receber alta amanhã. Quando eu sair deste hospital, também vou deixar essa disfunção para trás. Levantei-me, com Juliana firme ao meu lado. Ah, e mais uma coisa. Dei instruções ao meu advogado para entrar com uma ordem de restrição contra a Lorena. Considerem este o primeiro e último aviso. Caminhando de volta para o meu quarto, Juliana apertou minha mão. Você está bem? Assenti.
sentindo-me mais leve do que me sentia há anos. Sabe o que é engraçado? Meu coração está batendo. Melhor agora que parei de deixá-los quebrados. Atrás de nós, eu podia ouvir os gritos distantes de Lorena se misturando aos soluços da minha mãe. O som das consequências finalmente alcançando a todos. A casa na praia foi vendida em 3 dias, bem acima do preço pedido. Assinei os papéis finais do meu novo apartamento, onde estive me recuperando na última semana. Fernando sentou-se à minha frente, passando um cheque administrativo. 4.200.000 reais, disse ele. O que você vai fazer com isso? Primeiro, vou contratar uma imobiliária para liquidar tudo. Tudo vai. Inclusive o piano. Minhas mãos pararam sobre o cheque. O piano de cauda. Meu santuário de infância. Mamãe tinha dado o presente para Lorena no aniversário de 16 anos dela, apesar de saber que eu era a única que tocava, principalmente piano. Meu celular vibrou. Um alerta de notícias. Mulher local removida de boutique de luxo após discussão com funcionários. A miniatura mostrava Lorena sendo escoltada para fora por seguranças, com rímel escorrendo pelo rosto. Sua irmã está virando manchete, observou Fernando, olhando para a minha tela. Ela sempre quis ser famosa. Encaminhei o artigo para Juliana, que respondeu na mesma hora. O karma está fazendo hora extra. A imobiliária chegou no dia seguinte. Assisti pelo FaceTime enquanto eles catalogavam tudo, marcando preços em peças do meu passado. A mulher responsável, Marie, ergueu uma caixa de joias familiar. E aqui? Lá dentro havia um espaço onde o anel da minha avó havia ficado, antes de eu vendê-lo para cobrir as dívidas de jogo da Lorena. Vende, eu disse. Tudo vale. Clara, gritou uma voz fora da câmera. Lorena, de alguma forma, havia passado pela segurança. Você não pode vender a porcelana. De aniversário da mamãe. Marie virou a câmera, mostrando Lorena tentando pegar itens de uma mesa. Devo chamar a polícia? Imediatamente. Observei Lorena ser levada novamente, desta vez gritando sobre relíquias de família e traição. Meu celular se iluminou com mensagens da minha mãe. Como você pôde vender nossas memórias? Seu pai está de coração partido. Aquele piano era para a Lorena. Ainda somos sua família. Bloqueei os números deles. Mais tarde naquela tarde, Fernando ligou. A voz dele estava tensa. Temos um problema. A Lorena tentou entrar com um pedido de tutela temporária sobre você. Ela o quê? Ela está alegando que seu evento cardíaco afetou sua capacidade mental. Diz que seu comportamento errático prova que você não é apta a administrar seus negócios. Eu ri, mas não havia humor algum. Deixe-me adivinhar. Ela está se oferecendo para administrar meu dinheiro? Consegui de uma vez. Não se preocupe, é ridículo. Nenhum juiz contestaria. Torne caro. Interrompi duramente. E Fernando, contra-ataque por assédio. O leilão começou no sábado. Observei pelas câmeras de segurança do meu celular enquanto estranhos vasculhavam a imagem cuidadosamente selecionada da minha família. O piano foi o primeiro a ser vendido, para uma escola de música. Perfeito. Meu telefone apitou com um e-mail de um endereço desconhecido. O assunto me fez gelar o sangue. Registros médicos do seu pai. O que é isso? Perguntei ao Fernando pelo viva voz. Abri. Dentro havia uma única linha. Papai também tinha problemas cardíacos. Mamãe nunca te contou. Acho que ela amava uma filha o suficiente para avisá-la. Senti meu coração. Agora mais forte. Bater mais forte. É verdade? Mandei verificar. Disse Fernando baixinho. Seu pai tem a mesma condição. Genética. Lorena vem sendo monitorada. Desde a infância. A sala girou. Eles sabiam. Eles sabiam que eu poderia ter herdado isso. E nunca me contaram. Protegeram a Lorena, mas não a mim. Nunca a mim. Fernando. Minha voz estava firme, apesar do tremor nas mãos. Lembra quando você disse que o pedido de tutela era ridículo? Sim. Prove. Libere meus registros médicos para o tribunal. Mostre a eles que não sou apenas competente.
mas que estou prosperando depois da cirurgia. Depois, vazem o fato de que sabiam sobre essa condição genética e, deliberadamente, ocultaram a informação. Isso é nuclear, Clara. Quase me deixaram morrer, Fernando. Nuclear parece apropriado. Assim que desligamos, outra notificação apareceu. Uma carta registrada do advogado da Lorena. Abri o anexo, esperando mais ameaças. Em vez disso, me vi olhando para uma foto minha aos 12 anos, em pé, protetora, ao lado da Lorena, de 6. No verso, com a letra da minha mãe. Minhas meninas, para sempre inseparáveis. Abaixo, Lorena havia escrito: lembre-se de quem você deveria ser. Minha protetora, minha irmã. Não me faça destruí-la. Encaminhei a ameaça para Fernando e abri meu laptop. Era hora de contar a minha história. Toda ela. As décadas de manipulação, o abuso financeiro, a negligência médica. Sem nomes, apenas a verdade. Enquanto digitava, lembrei-me de algo que minha avó me disse antes de morrer. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é parar de proteger as pessoas das consequências de suas próprias ações. Meus dedos voavam pelo teclado. Cada palavra era um tijolo no muro que eu estava construindo entre meu passado e meu futuro. Que venham, que ameacem. Eu não era mais a protetora deles. Eu finalmente era minha. Meu post no blog foi publicado à meia-noite, às 6 horas, já tinha mais de 100.000 compartilhamentos. A Irmã Silenciosa. Uma história de toxicidade e sobrevivência familiar era a manchete. Eu não havia citado nomes, mas qualquer pessoa que nos conhecesse reconheceria a verdade. Juliana ligou primeiro. Você viu o Twitter? Você está em alta. Atualizei meu feed. Milhares de comentários, a maioria de pessoas compartilhando histórias semelhantes de disfunção familiar. A expressão síndrome da criança de ouro estava em todo lugar. As amigas do clube. De campo da sua mãe estão se divertindo muito, continuou Juliana. Aparentemente ela teve que sair mais cedo da partida de tênis, porque todo mundo estava cochichando. Meu celular vibrou. Nicolas, o namorado da Lorena, era intermitente. Sua irmã está pirando, disse ele sem rodeios. Ela está gritando há horas, jogando coisas. Não aguento mais isso. Não é problema meu. Ela diz que você está mentindo sobre tudo. Que você só tem ciúmes dela. Eu ri. Pergunte a ela sobre o problema cardíaco do meu pai. Pergunte: por que nunca me disseram que eu poderia morrer da mesma coisa que quase me matou no mês passado? Silêncio. Então eles souberam. Desde que éramos crianças, Lorena fazia o teste. Eu nem sabia que era de família. Meu Deus. Ele expirou pesadamente. Chega. Diga ao Fernando que testemunharei sobre o comportamento dela se ele precisar. Ao meio-dia, a história já tinha virado notícia local. Roupa suja de família. Proeminente foi ao ar. Uma história de negligência médica e abuso financeiro. Não usaram nossos nomes, mas não precisavam. O telefonema do papai veio em seguida. Princesa, por favor, estão me pedindo para me afastar do conselho do clube. De campo, trágico. Quase tão trágico quanto não contar à sua filha que ela tinha um problema cardíaco potencialmente fatal. Estávamos tentando protegê-la da preocupação. Não. Vocês estavam tentando proteger a Lorena da responsabilidade. Como sempre. Sua mãe está arrasada. Nossos amigos estão finalmente vendo quem você realmente é. Fernando ligou para dar notícias. A tentativa de tutela da Lorena foi rejeitada. O juiz riu. Mas tem mais. Ela enviou uma carta de cessação e desistência, alegando que minha postagem no blog lhe causou um trauma irreparável. Perfeito. Conte com os registros médicos. Já fiz isso. O advogado dela retirou a carta em menos de 1 hora. Eu estava revisando a papelada da transferência dos meus bens quando meu e-mail tocou. Uma mensagem do Nicolas. Achei que você deveria ver isso. Ela não sabe que eu gravei. O vídeo, em anexo, mostrava Lorena em seu apartamento, furiosa com nossos pais. Conserte isso. Faça-a parar. Não aguento mais que me olhem assim.
Faça alguma coisa. Voz da mãe. Querida, estamos tentando, mas se esforce mais. Eu sou quem importa. Eu sou sua filha de verdade. O vídeo foi interrompido. Encaminhei para Fernando com uma palavra: alavancagem. Meu celular acendeu com uma mensagem de um número desconhecido. Uma foto do anel da minha avó, aquele que eu tinha vendido para ajudar Lorena. Faltando alguma coisa? Dizia a mensagem. Quem é? Respondi. Alguém que comprou na loja de penhores. Quer de volta? Me encontre. Bloqueei o número e liguei para o Fernando. Eles estão ficando desesperados. Ótimo, ele disse, porque acabei de entrar com o processo de assédio. E a Clara, a coisa do anel. Isso era coisa de amador. Comprei o anel da sua avó de volta meses atrás. Está no meu cofre. Meus olhos se encheram de lágrimas. Você comprou? Claro. Eu sabia que você o quereria de volta algum dia. Naquela noite, meu post no blog virou notícia nacional. Minha caixa de entrada foi inundada com pedidos de entrevista. Os produtores do Dr. Phil ligaram 2 vezes. Então, veio a mensagem de voz da minha mãe. Ela estava chorando, gritando, se desculpando, tudo ao mesmo tempo. Por favor, querida, podemos consertar isso. Diga a todos que você estava confusa. Diga que inventou. Somos sua família. Toquei para Juliana enquanto tomávamos vinho. Nossa, ela disse. Ela parece sincera mesmo. Não é. Escute com atenção. Ela não está dizendo que se arrepende do que fizeram. Ela lamenta que tenham sido pegos. Meu celular vibrou de novo. Um alerta de notícias. Socialite local tem colapso público em gala de caridade. A foto mostrava Lorena sendo escoltada para fora novamente. Sua irmã está realmente se envolvendo nessa espiral, observou Juliana. Ela nunca enfrentou consequências antes. Ela não sabe como. Abri meu laptop e comecei a digitar novamente. Não era mais um post de blog. Desta vez, era um e-mail para o meu corretor. Assunto: procurando imóveis na Califórnia. Fugindo? Perguntou Juliana, lendo por cima do meu ombro. Não, respondi, pensando no anel da avó esperando no cofre do Fernando, correndo em direção a algo melhor. Como se fosse um sinal, o número da minha mãe apareceu no meu celular. Pela primeira vez na vida, não senti vontade de atender. Algumas pontes não foram feitas para serem consertadas. Alguns incêndios precisam queimar até que não reste nada além da verdade nas cinzas. A casa da família parecia menor do que eu me lembrava. Fiquei parada na entrada da garagem, com as chaves na mão, olhando para a fachada colonial que abrigara tantas mentiras cuidadosamente arquitetadas. Quer que eu entre primeiro? Perguntou Juliana ao meu lado. Não, preciso fazer isso. Vim buscar os meus últimos pertences antes da mudança para a Califórnia. Fernando havia providenciado a presença da polícia para qualquer eventualidade, mas a viatura estacionada discretamente na rua ainda parecia surreal. A porta da frente se abriu antes que eu pudesse usar a chave. Mamãe estava lá, parecendo estranhamente diminuída, sem a maquiagem perfeita de sempre. Você trouxe segurança? Sua voz falhou. Eu trouxe testemunhas. Corrigi, acenando para Juliana e o policial que agora subiam a entrada. Papai apareceu atrás dela. Princesa, isso é desnecessário. Depois da última façanha da Lorena, eu diria que é muito necessário. Eles se afastaram, nos deixando entrar. A casa cheirava a desespero, e a Chanel número 5, a assinatura da mamãe para limpeza de estresse. Estou aqui para pegar minhas coisas, eu disse, indo em direção à escada. Só minhas fotos de infância e alguns documentos. Espere, mamãe gritou. Tem uma coisa que você precisa saber primeiro. Eu me virei, observando-a girar a aliança, seu sinal de manipulação iminente. Você deveria se sentar para isso. Eu vou ficar de pé. Ela trocou olhares com papai, que assentiu levemente. É sobre a sua adoção. A palavra pairou no ar como fumaça. Juliana agarrou meu braço, me firmando. Meu o quê? Você não é... A voz da mamãe vacilou.
Você é tecnicamente filha da sua tia Rayara. Quando ela morreu, nós a acolhemos. Você tinha apenas 2 anos. Nunca te contamos porque queríamos que você se sentisse como uma família. De verdade. A sala se inclinou. Tia Rayara, irmã da minha mãe, morreu em um acidente de carro. Minha mãe biológica. Papai se adiantou. Nós te amávamos como se fosse nossa. Pare. Minha voz era fria. Você me amava como se fosse sua. Você me deixou acreditar que eu era sua filha biológica, enquanto ocultava informações. Médicas que poderiam salvar minha vida porque, na verdade, não eram genéticas para mim. Você priorizou sua filha biológica enquanto eu pagava as contas dela, limpava a bagunça dela e quase morri sozinha. Não queríamos que você se sentisse diferente, protestou mamãe. Diferente? Eu ri, o som áspero até para os meus próprios ouvidos. Quer dizer, como você me tratou diferente a vida toda? Passos pesados na escada anunciaram a chegada de Lorena. Ah, que bom. Ela finalmente sabe que não é minha irmã de verdade. Eu não sou? Virei-me para ela. Então acho que não sou mais responsável por você. Todos esses anos de culpa, de obrigação, nunca me pertenceram, não é? Você é ingrata? Começou Lorena, mas mamãe a interrompeu. Nós te demos tudo. A mãe chorou. Um lar, uma educação, oportunidades. Não, interrompi. Eu conquistei essas coisas, cada uma delas, enquanto você estava ocupada mimando sua filha biológica. Caminhei até a escada, passando por Lorena. No meu antigo quarto, encontrei a caixa que viera buscar. Fotos, documentos, memórias. No fundo, embrulhada em papel de seda, havia uma pequena moldura. Dentro estava a última foto tirada da tia Rayara, minha mãe biológica, me segurando quando eu era bebê. Lá embaixo, o caos se instalou. Lorena gritava sobre direitos de herança. Mamãe soluçava sobre lealdade familiar. Papai tentava interromper todo mundo para discussões razoáveis. Desci as escadas com minha caixa, o policial se aproximando. Esse é o meu álbum de fotos do bebê. Lorena gritou, se lançando sobre minha caixa. O policial se colocou entre nós. Na verdade, eu disse calmamente, essas são as fotos da tia Rayara, as fotos da minha mãe. Estou pegando o que é meu e deixando o que nunca foi. Você não pode simplesmente abandonar essa família. Mamãe agarrou meu braço. Eu a afastei. Não vou abandonar a minha família. Estou abandonando pessoas que me mantiveram por perto como um plano B conveniente. Há uma diferença. Vamos processá-la, gritou Lorena. Levaremos tudo. Pode ir. Cheguei à porta. Mas lembre-se, tenho provas de fraude financeira, negligência médica e agora, provas de que você conscientemente reteve meu status de adoção enquanto o usava contra mim. Quer ver como isso se desenrola no tribunal? Silêncio. Se instalou. Virei-me para eles uma última vez. Sabe o que é engraçado? Você guardou esse segredo achando que me faria sentir menos como família. Mas saber a verdade finalmente me liberta. Eu não sou sua filha reserva. Eu não sou seu caixa eletrônico. Sou filha da Rayara e cansei de carregar seus fardos. Juliana abriu a porta. A luz do sol entrou. Atrás de mim, ouvi minha mãe desabar em lágrimas. As tentativas sensatas do meu pai para confortá-la. A raiva incoerente de Lorena. Mas à minha frente, nada além de estrada aberta e possibilidades. Pronta? Perguntou Juliana. Agarrei. Minha caixa de memórias reais, sentindo-me mais leve do que nunca. Pronta. Saímos para a luz do sol, deixando as sombras das mentiras para trás. No meu bolso, meu celular vibrou com outra ameaça de processo do advogado da Lorena. Que venham. Eu tinha a verdade do meu lado agora, e a verdade que eu estava aprendendo era a arma mais poderosa de todas. O sol de São Paulo entrava pela janela do meu escritório, enquanto eu terminava de digitar meu último post. Meu coração, agora firme e forte, mantinha o ritmo perfeito com os cliques do teclado.
E foi assim que aprendi que família não é sobre sangue ou obrigação. Escrevi. É sobre escolha. Todos os dias escolhemos quem deixamos entrar em nossos corações. Meu celular se iluminou com a ligação do Fernando. Os processos foram oficialmente arquivados, anunciou ele. Todos eles. O juiz os chamou, e eu cito, de tentativas frívolas de manipulação financeira. Como a Lorena está reagindo? Não muito bem. Você viu os tabloides? Li a última manchete. O colapso público de uma socialite viralizou. Minha irmã arruinou minha vida. O vídeo mostrava Lorena jogando bebidas em paparazzi do lado de fora de um restaurante na Avenida Paulista. Ela está virando tendência de novo, eu disse. Não é o tipo de fama que ela queria. Falando em virar tendência, Fernando continuou. Seu blog tem mais de 1 milhão de inscritos agora. O contrato de publicação parece sólido. Olhei para o contrato em cima da minha mesa. Minha história, a nossa história, estava se tornando um livro. Não por vingança, mas por outras pessoas presas em ciclos semelhantes de toxicidade familiar. Uma notificação apareceu. Mamãe tinha enviado um e-mail. O assunto dizia: aniversário do seu pai. Dentro, havia uma foto das nossas últimas férias em família antes de tudo implodir. Abaixo ela escreveu: sentimos sua falta. Não podemos simplesmente voltar? Cliquei em deletar. Minha campainha tocou. Juliana estava do lado de fora com 2 cafés e um pequeno pacote. Entrega especial do Fernando, anunciou ela, me entregando a caixa. Dentro, aninhado em veludo, estava o anel da minha avó. Aquele que eu tinha vendido para a Lorena. Aquele que o Fernando tinha resgatado. Mas agora estava em uma nova corrente, transformado em colar. Fernando disse: talvez você queira usá-lo de forma diferente agora, explicou Juliana. Novos significados para novos começos. Prendi-o no pescoço no momento em que meu laptop apitou. Uma confirmação de doação. Acabei de financiar 1 ano de exames cardíacos para famílias de baixa renda por meio do meu hospital local. O programa recebeu o nome de Hayara, minha mãe biológica. Seu grupo de apoio começa em breve, Juliana me lembrou. Preparada? Entrei na videochamada onde dezenas de rostos apareceram. Todos que encontraram sua própria força através da minha história. Não estávamos apenas nos curando. Estávamos construindo algo novo. Bem-vindos. Comecei. Hoje vamos falar sobre estabelecer limites sem culpa. No meio da sessão, meu celular vibrou. Uma mensagem do Nicolas. Achei que você deveria saber. A Lorena está tentando vender uma história para os tabloides sobre a sua adoção. Mas não se preocupe. Enviei o vídeo dela admitindo fraude financeira. Sorri. O karma realmente estava fazendo hora extra. Chegou outro e-mail. Desta vez, do meu pai. O assunto me fez parar para pensar. Me desculpe, ele tinha escrito, eu estava errado. Todos nós estávamos errados. Não apenas sobre como te tratamos, mas sobre o significado da família. Você é mais forte do que qualquer um de nós jamais foi. Pela primeira vez, suas palavras não tiveram poder sobre mim. Eu não precisava da aprovação dele, nem do seu pedido de desculpas. Eu não era mais aquela garota desesperada pelo amor da família. A sessão do grupo de apoio terminou com a nossa afirmação de sempre. Nós nos escolhemos hoje. Juliana apontou para a tela do meu laptop. Veja os comentários do seu blog. Uma nova mensagem se destacou. Deixei minha família tóxica. Hoje. Sua história me deu coragem. Obrigada por me mostrar que ir embora não é desistir. É crescer. Toquei o anel da minha avó, que agora repousava sobre o meu coração, em vez de pesar na minha mão. Pronta para o jantar? Perguntei a Juliana. A nova loja de gravatas sempre tem mesas ao ar livre. Ah, e convidei alguém. Do seu grupo de apoio cardíaco. Aquela escritora que também sobreviveu a um drama familiar. Ela parecia legal. Lá fora, o pôr do sol pintava o céu com cores que nenhuma amostra de tinta conseguiria capturar. Meu celular vibrou uma última vez com Lorena postando outro desabafo sobre traição familiar.
Desativei as notificações e sorri para Juliana. Sabe de uma coisa? Acho que finalmente cansei de carregar as histórias deles. É hora de viver a minha. Caminhamos em direção ao restaurante. O anel da minha avó refletindo os últimos raios de sol. Atrás de nós, uma torrente de comentários fluía no meu post. Você me ajudou a encontrar minha voz. Estou me escolhendo hoje. Obrigada por nos mostrar a saída. A vingança me trouxe até aqui, mas não foi o que me manteve de pé. Isso veio de algo mais forte. O poder de me escolher. De construir uma vida onde o amor não exigisse sacrifício. Meu coração batia firme e verdadeiro, sem mais correr para agradar os outros ou se partir sob o peso de obrigações indesejadas. Isso era liberdade. Isso era paz. E tinha um gosto mais doce do que qualquer vingança.